Vamos lá, galera, comentar agora um pouquinho a respeito de algumas questões ambientais relacionadas aqui ao petróleo. Gente, se você quer acertar 80% das questões de química do Enem, saber questões sobre química ambiental é indispensável. E o petróleo, ele acaba sendo o pivô de muitas discussões e de muitas questões. Então, assim, a gente sabe que o Enem ele vai buscar uma contextualização, na verdade. Ele vai buscar sempre ali contextualizar aquele conteúdo e deixar esse conteúdo pra gente de uma forma ali mais próxima de nosso dia a dia, né? Para que você possa resolver um problema, possa apresentar uma sugestão, possa entender por que tal coisa acontece. Então, por isso, o petróleo ele acaba aparecendo muito, porque ele está envolvido em muitas questões ambientais. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês a respeito do petróleo, nesse termo ambiental, é que ele não é renovável. Não é renovável. Galera, muita gente renovável entende quando eu falo que não é renovável que isso é uma coisa que não é muito boa. Não ser renovável parece que não é nada bom. Mas talvez vocês não entendam exatamente o que é não ser renovável. Galera, o fato dele ser não renovável quer dizer que o petróleo ele é produzido numa escala muito pequena e usado em escala muito grande. Ou seja, a gente gasta muito petróleo, mas a produção de petróleo ela é mínima. Refinarias de petróleo é para purificar o petróleo, para extrair o petróleo. A gente não produz petróleo. A produção do petróleo é um processo natural, que como eu disse é um processo que a gente não pode simplesmente, faz petróleo aí. Não. Então por isso não é errado dizer que o petróleo ele vai acabar. Então por isso o petróleo ele não é uma fonte renovável de energia. Agora diga-se de passagem que os especialistas eles costumam dizer que antes do petróleo acabar a última gotinha de petróleo, a gente já vai estar deixando de usar o petróleo. Então, o petróleo ele é usado, a gente parece que a gente usa petróleo há 2.000 anos, né? Não, é uma coisa mais ou menos recente, é uma coisa de poucas décadas atrás que começou realmente o uso do petróleo em massa. Só pensar que as evoluções industriais elas se dão aí há pouquíssimos séculos atrás, na verdade, e não era com petróleo. Então, gente, o petróleo ele vai sendo substituído. Já existem alguns países, cada vez mais, eles vão diminuindo o uso de combustíveis que têm como sua origem petróleo e vão priorizar cada vez mais combustíveis de outras fontes, combustíveis renováveis, a utilização de carro elétrico, por exemplo, que é vista por muitos como uma grande solução para isso, e enfim, outras possibilidades também. Mas o fato é que ele não é renovável, então esse é o problema do petróleo. Prof, existe algum combustível renovável? Existe. Então, aqui eu queria aproveitar e comparar com você aqui alguns combustíveis que são renováveis. Um exemplo muito clássico disso é o etanol. O etanol, ele tem como sua origem o processo ali de fermentação normalmente do açúcar. Aqui no Brasil, o etanol é obtido através da cana-de-açúcar, beleza? Então, uma vez que você usa a cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção do etanol, aqui temos a vantagem. Sabe por quê? Porque eu posso usar o etanol e depois eu posso plantar mais cana-de-açúcar. Uso etanol, mais cana-de-açúcar. Etanol, cana-de-açúcar. Então agora é uma fonte renovável, porque se eu quiser mais é só plantar. Então é uma diferença muito grande de uma fonte renovável para a fonte não renovável, tá bom? Eu dou exemplo da cana-de-açúcar, mas assim, tem países que usam milho como fonte aí do etanol. Existem várias possibilidades para você obter aí o etanol, tá bom? Basta ter açúcar que você pode fermentar e produzir etanol nesse processo. A grande dificuldade de você obter etanol dessa forma, tá bom? É porque o etanol você vai precisar de uma grande extensão territorial para que você plante, no caso, cana-de-açúcar suficiente para que tenha combustível para alimentar uma parte alimentar a frota de carros de uma parte considerável da população. Então, países com extensão territorial muito grande, como o Brasil e Estados Unidos, tendem a ter o etanol como uma fonte alternativa para a utilização de combustível. Mas países menores, o etanol nem é usado, tanto que a ideia de carro flex, um carro adaptado a gasolina e etanol, é uma coisa que tem no Brasil, mas que na grande maioria dos outros países não tem. Realmente, você vê mais outros combustíveis como a gasolina. Então, não é também que o etanol é perfeito, além da questão de que ele gasta um pouco mais do que a gasolina, porque ele só queima um pouco mais rápido do que a gasolina. Mas enfim, então eu quero dizer que o petróleo ele não é renovável, mas que existem sim fontes de combustíveis que são renováveis, beleza?